obrigada por o senhor ter aceito o nosso convite para dar uma entrevista aqui da matéria de português. O tema, como a gente já tinha explicado previamente, é gêneros textuais na formação dos docentes em letras no século XXI. E aí é isso, a gente queria entender todo o seu contexto, todo o seu histórico como doutor em literatura indígena. E nós sabemos que o senhor é formado na UFMG. E a gente queria entender como que a literatura indígena influenciou em sua literatura, no seu trabalho, em toda a sua experiência. Influenciou muito, porque assim, a nossa literatura tem uma característica. E conhecendo a literatura indígena, eu fui vendo um outro tipo de literatura. Por exemplo, a nossa literatura está muito ligada a uma questão amorosa, né? Então, você pensar assim, desde lá do início, os cantos dos trovadores, os cantos de amigo, que tem essa coisa do trovador que canta a mulher amada, etc., até os romances, as novelas, sempre tem essa questão do romance, né? A gente pensando nas novelas, mesmo hoje em dia, a paixão, o casal que se apaixona, se a gente pensar Romeu e Julieta, né? E a literatura indígena, ela tem uma característica que ela é muito voltada para a paisagem onde eles vivem. Não é tanto o humano que está no centro das coisas. Então é uma literatura que vai contar de um animal, vai contar de uma árvore, vai contar de um rio. Dificilmente você vê um indígena contando uma história de amor como a gente conta. Então não tem essa coisa assim de, a minha pessoa amada, que tem tanto para nós, né, tão forte para nós. Então é um tipo de literatura, que eu estudei inclusive, que eu vou chamar de uma literatura da paisagem, que vai estar mais relacionada com a paisagem onde eles vivem do que propriamente com as questões humanas, igual a gente tem, né? Se a gente pensar assim, uma cena clássica da nossa literatura, que é o Shakespeare falando ser ou não ser, dificilmente a gente viria um indígena falando uma coisa assim. Para a gente também, por favor, se essa sua matéria, qual a importância da sua matéria, apesar de que o senhor já deixou bem claro aí, mas como que ela pode ajudar nós, formandos em letras, na nossa prática diária como professores, para a gente levar essa importância para os alunos e despertar também o gosto pela leitura, pela literatura, pela escrita e pelo o ensino aos alunos da importância da diversidade de raças. Acho que tem várias coisas aí, mas assim, primeiro acho que é importante dizer que no Brasil foi feita uma lei em 2008, 11.645, que obriga as escolas brasileiras a ensinar a cultura afro-brasileira, africana e indígena, né? Então, primeiro é uma lei, então é preciso que haja formação das pessoas nesse sentido, porque existe essa lei, mas o que a gente nota é que muitas vezes nas escolas os professores não têm formação para cumprir essa lei. Depois, que a gente tem no Brasil mais de 250 línguas indígenas e mais de 300 povos. Então, se a gente pensar que cada povo desse tem uma história de criação do mundo, toda uma mitologia de pensar o mundo, de ver o mundo, a gente tem uma riqueza literária tão gigante e maravilhosa que é no mínimo estranho a gente pensar que as nossas universidades não ensinem essa história para nós, né? Então, você pensar assim, historicamente nas nossas universidades não teve uma disciplina de história indígena, não teve uma disciplina de literatura indígena. E você tem, por exemplo, uma disciplina de história da Grécia, uma disciplina de história romana, né, a aula de latim, mas a gente tem mais de 250 línguas aqui. Por que nunca se ensinou essas línguas, né? Por que nunca se falou disso, né? Então tem um equívoco histórico que tem a ver com a colonização, né, da gente ser colonizado. Então, a disciplina que eu proponho aqui, ela tenta um pouco sanar essa formação que é necessária que nossos alunos tenham para ensinarem essas questões nas suas aulas,
e também para trazer para dentro da universidade essa discussão que eu estou trazendo aqui para vocês, né? A minha disciplina ela é optativa, ela não faz parte do currículo, mas eu entendo que é uma luta política que isso venha a fazer parte do futuro, né? Até porque eu acho que futuramente a gente vai ter indígenas lecionando, né? As cotas estão aí, os indígenas estão... A gente teve o primeiro indígena Machacali fazendo mestrado na FMG, a gente teve pela primeira vez uma indígena, a Célia Chacreabá, que é deputada, defendendo doutorado na FMG ano passado, né? Então a gente teve alguns fatos que mostram que essa história está sendo... Poucos, né? Essa coisa está vindo, digamos assim. Eu sou uma pessoa que é um pontinho nessa história que estou aqui agora. Mas eu acredito que eu estou trazendo junto comigo um oceano de informações e isso vai vir. Eu entendo que isso vai vir. Então, para além dessa disciplina, que eu acho que é como eu falei, é uma pontinha do iceberg, você tem hoje no Brasil uma formação de uma literatura indígena gigantesca, né? Tem uma aluna que pesquisou na FMG livros indígenas publicados nos últimos anos no Brasil, ela levantou mais de 1000 títulos. Então, a gente tem uma literatura sendo formada indígena desde a Constituição de 88 muito grande, isso que eu estou falando aqui. Então, por exemplo, a gente vê o Ailton Krenak, que entrou para a Academia Brasileira de Letras, então é um primeiro. Mas você tem o Daniel Munduruku, você tem a Eliana Potiguara, você tem o Daniel Munduruku, você tem uma infinidade de escritores que estão aparecendo, estão, né, surgindo. E com a lei, as editoras comerciais também começaram, claro, a se interessar por isso, porque também vende, né? As escolas têm que comprar e tal. Então, o que eu vejo é que a gente tem um movimento literário indígena em curso no Brasil, que ainda é pequeno, é pouco visto, mas que numa hora não tem como, a coisa vai arrebentar, né? Até porque se trata dos povos, nossos povos originários, né? São os indígenas, né? E eu acho que eles estão se articulando, o movimento é cada vez mais forte politicamente, porque eles sempre estiveram aí, só que eles sempre foram apagados e invisibilizados, assim como os afro-brasileiros, né? Os africanos. Sim. Mas então eu trabalho, digamos, nesse viés político que entende que a gente precisa ter esse olhar sobre essa literatura que começou, de alguma maneira, lá com a Semana de 22, o modernismo brasileiro começou a pensar sobre isso, né? Se a gente pensa no Manifesto Antropófago, que eu falei que é um texto importantíssimo para mim, mas eu acho que para a literatura brasileira, mas o Mário de Andrade também, que é um grande escritor brasileiro que escreveu Macunaíma, que era baseado em mitos indígenas, mas era, digamos, uma pessoa da elite escrevendo sobre os indígenas. O que a gente vê hoje, nesse processo que começou lá há mais de 100 anos, é que hoje os indígenas estão escrevendo. De igual para igual. De igual para igual. Então, eu ainda sou aqui, digamos, uma pessoa que não é indígena falando sobre eles. Sim. Mas o que eu entendo é que o processo está caminhando para que daqui a pouco a gente tenha um indígena dando aula aqui, daqui a pouco a gente já tem uma deputada federal indígena, daqui a pouco a gente vai ter pessoas indígenas em órgãos cada vez maiores. A gente já tem o Ailton Krenak pela primeira vez, que é um imortal da Academia Brasileira de Letras, que teve o livro dele, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, como um dos mais vendidos em 2022. Esse fato não é pouca coisa, né? Então, se pensar que o livro dele foi um dos mais vendidos no Brasil, vendeu pra caramba na Companhia das Letras, e ele tem um pensamento muito crítico sobre a mineração, etc. Questões muito delicadas para o nosso Estado. Então, eu vejo que a gente tem, então, como eu falei, né, um curso, um movimento literário, um pensamento, uma filosofia indígena, que nossos cursos de letras, a gente não pode mais fechar os olhos para isso e não pensar que nosso país foi formado por essa quantidade de povos, né, indígenas e afro-brasileiros, africanos, e a gente não pensar essas literaturas, né, ficar lendo só mito grego e numa cultura muito eurocêntrica, sendo que a gente vive num país, num continente que tem muita cultura e a gente, nesses 500 anos, praticamente não olhou para isso. Né? Gostaria de te agradecer muito, né, por ter tirado esse tempinho para ajudar a gente aqui nessa entrevista.
A sua entrevista é muito rica do ponto de vista literário para nós formandos em letras. E a gente agradece, né? E te parabeniza pelo seu trabalho. A gente espera que com sua entrevista possa despertar bastante alunos para a sua aula e de forma que contribua para a formação mesmo para as pessoas e essa inclusão mesmo, o mundo mais por igual em termos de diversidade de raças, né? Muito obrigada. Eu sou mais menos ego, menos pronomes, menos romantismo. O tempo é muito curto pra ficar só nisso de sofrer. Sem evoluir, dando voltas e voltas, sempre barangando.